E nós vamos ver no Novo Testamento, não só nos evangelhos, também na literatura paulina, também no livro do Apocalipse, nós vamos ver diversos paralelos com o livro de Enoque. Se não vermos paralelos diretos, veremos as mesmas ideias contidas. Quando não vermos as mesmas ideias até, iremos perceber que a ideia que o escritor do Novo Testamento estará desenvolvendo é oriunda do livro de Enoque, pelo uso de expressões comuns. Então, vou dar um primeiro exemplo aqui, de 1 Enoque, 48, versículos 1 a 10. Naquele lugar eu vi uma fonte de retidão, a qual era inesgotável, envolta em muitas fontes de sabedoria. Delas, todos os sedentos beberam e foram cheios de sabedoria, tendo sua habitação com os retos, eleitos e santos. Naquela hora, o Filho do Homem foi invocado diante do Senhor Deus, e o seu nome na presença do Ancião de Dias. Antes que o sol e os sinais fossem criados, antes que as estrelas do céu tivessem sido formadas, seu nome era invocado na presença do Senhor dos Espíritos. Vou fazer uma breve pausa aqui. Só aqui até onde eu li, versículos 1 a 4, você percebe, olha, nem estou olhando as colunas do lado, diversas ideias que estão dentro do Novo Testamento. A questão da importância do nome de Jesus. Então, você vê, por exemplo, na passagem de Atos dos Apóstolos, da questão do capítulo 3 e 4, da questão da importância do nome de Jesus, dos apóstolos que, em nome de Jesus, fizeram aquele homem ao andar que mendigava a porta do templo. Aquela passagem ali com Pedro e João. Eles são açoitados e proibidos de falar por aquele nome. Você vê que no Apocalipse também há uma importância no nome de Jesus. Nome pelo qual todos devem ser salvos. Nome que está acima de todo o nome. Ou seja, estas ideias, você já começa a vê-las em Corã, no sentido que esse escrito, né, parte desses fragmentos estão ali em Corã. Mas a gente vai dizer, então, literatura enoquiana, para não atribuir diretamente o 1 Enoque aos essênios e aos escritos corânicos. Então, na literatura enoquiana, esta questão do nome do Messias, ela já tinha muita importância. Até por isso que muitos cristãos, eles se apropriam do texto de Enoque para dizer que 1 Enoque já falava de Jesus. Só que temos que ter a honestidade intelectual. O livro de 1 Enoque, ele não fala de Jesus. Ele fala de um Messias. Assim como a literatura farisaica, a cultura farisaica, tinha também a sua percepção de Messias, assim como os essênios tinham sua percepção também de Messias. Então, a literatura corânica, fala de um, e enoquiana também fala de um. Inclusive, na literatura de Corã, você tem o Messias de Arão, você tem o Messias, que é como se fosse um profeta, você tem o Messias de Israel, ou seja, você tem até figuras messiânicas em dado momento, que não é apenas um. Aí vai dizer assim, e ele será um apoio para os justos e santos se encostarem, sem falhar. E ele será a luz das nações. Muito curioso que também não está aqui no paralelo, mas é essa fala de Simeão, no Evangelho de Lucas, quando está analisando o até então, de acordo com a narrativa bíblica, o recém-nascido Jesus. Uma das sentenças de Simeão é que ele, aquele menino, será a luz para as nações. Então, esta é uma ideia que também já está contida aqui no livro de Enoque.
Ele será a esperança daqueles cujos corações estão temerosos. Todos os que habitam na terra cairão diante dele. O Messias, enoquiano. O abençoarão e glorificarão. E cantarão orações ao nome do Senhor Deus. Para esse propósito, o Messias foi escolhido e mantido em oculto junto dele, antes que o mundo fosse criado. E ele será para todos sempre. Então, olha só, esta ideia de um Messias celeste existente antes da formação do mundo, que está ali quando tudo foi criado, não é uma ideia original de João, capítulo 1, não é uma ideia original de Colossenses, é uma ideia que nós já temos ela também na literatura enoquiana. E vamos continuar aqui, vai dizendo. A sabedoria do Senhor Deus revelou aos santos e justos, pois ele protege o destino dos justos, pois estes odiaram e aborreceram este mundo. Olha só, de depravação, repudiando todas as suas obras e caminhos, em nome do Senhor Deus, pois em seu nome eles serão preservados e sua será a vida. Então, mais uma vez, nós temos outros inúmeros ideias paralelas na questão enoquiana do nome do Messias, da questão daqueles que odeiam ou odiaram as questões desse mundo. Você vê o paralelo disso em João, claramente. Quando a gente vem aqui já na literatura do Novo Testamento, vai dizer lá, João 1,4, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Está aqui, ó. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. Esta ideia de um Messias pré-existente está aqui no versículo 4 de 1 Enoque 48. Esta mesma ideia também, a gente vê aqui em Colossenses, pulando aqui para baixo, aqui, ó, Colossenses 1, 15 a 17. Porque nele quem? Jesus, do Novo Testamento, que é a imagem, o primogênito de Deus, a imagem de Deus invisível. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, dominações, principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. É a mesma ideia sentencial que você vê aqui claramente no versículo 8. É bom diferenciar o quê? 1 Enoque fala de Jesus? Não. 1 Enoque não fala de Jesus. Fala de uma figura messiânica específica da literatura enoquiana, porque a literatura enoquiana é um fenômeno literário que é anterior ao Novo Testamento. Então, nós temos aqui também Filipenses, essa questão do nome. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome aqui. Mais uma vez, a questão do nome. Mais uma vez, a questão do nome transparecida na literatura paulina ao paralelo da literatura enoquiana. Para que, ao nome de Jesus, o Novo Testamento vai dizer quem é o seu próprio Messias, se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Então, todos os que habitam na terra cairão diante dele, o abençoarão, glorificarão. Estes paralelos nós ainda aprofundaremos mais ainda. João 12 ressalta de novo a questão do nome. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Vamos lembrar que o Messias urânico, ele é um apoio para os justos, para os que creem nele. Está aqui no versículo 6.
Ele é a luz das nações. Está ali, ó. Versículo 5, perdão, versículo 5. Aí 6, ele será a esperança daquele cujos corações são temerosos. Então, as ideias neotestamentárias, e tem mais, vamos ver mais aqui. As ideias neotestamentárias messiânicas, e tem outros paralelos, com 1 Enoque 46, eu trouxe só alguns do Messias. Eu fiz até uma série, tem uns 2 anos atrás, ou 1 ano atrás no canal, acho que 1 ano e pouco, falando Messias dos Apócrifos, onde eu pego só textos apócrifos, diversas literaturas, não só de Enoque, mas Testamento dos Patriarcas, segundo Esdras, e por aí vai. E aí eu vou comparando com textos do Novo Testamento. Então, esta questão messiânica, isso aqui é só um pontapé que eu estou mostrando aqui para vocês. Tem muitos outros textos e evidências. João 17, 4 e 5, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, João 17, na tradição cristã teológica, é chamada de a oração sacerdotal, que é uma oração do próprio Cristo, ali na narrativa do Evangelho de João. E o Cristo daria esta declaração até então, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Aonde nós vemos isso? Na literatura enoquiana. Porque antes que o Sol e os sinais fossem criados, antes que as estrelas do céu tivessem sido formadas, seu nome era invocado na presença do Senhor dos Espíritos. Então ele já estava lá. O nome deles era invocado lá. Está no versículo 3, está no versículo 4, que eu li também. Se nós ainda falarmos, né, das questões da habitação, vamos para João 14, né, das habitações que estão lá para os justos e santos, que está aqui no versículo 2. Quando os discípulos estão dialogando com Jesus, ele fala, na casa de meu pai há muitas moradas. Então tem toda uma construção de ideias, de sentenças similares, questões paralelas, que nós vamos aprofundar ainda um pouco mais. Deixa eu trocar aqui o nosso slide. Professor, se quiser perguntar alguma coisa, falar, eu estou aberto a ouvir também. Tá ótimo. Eu só queria... vou colocar uma pergunta aqui, só para... Aí você vai, à medida que você for explanando, né? Então, o Novo Testamento, ele não existiria sem o livro de Enoque? Olha, a construção do Novo Testamento como uma literatura